Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês em mais um programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós estaremos iniciando hoje uma série de programas em que nós estaremos procurando compreender o nosso processo de adoecimento e também as medidas que são necessárias para o nosso tratamento, estudando casos que são trazidos na literatura espírita, permitindo-nos compreender melhor como que funciona esse processo de adoecimento, de onde vêm muitas das doenças que nos afligem e que nos acometem ao longo da nossa existência. E para hoje, para começarmos essa série de programas, nós estaremos estudando o caso Angélica. Esse caso está narrado no livro Grilhões Partidos, uma obra que é psicografada por Divaldo Pereira Franco e ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Qual é o caso, então, de Angélica que Manuel Filomeno de Miranda nos conta? Então, só para os internautas e ouvintes entenderem essa história, o Manuel Filomeno de Miranda, nessa obra, Grilhões Partidos, ele está acompanhando uma equipe na espiritualidade, então ele como espírito, está acompanhando uma equipe que realiza atendimento a pessoas aqui encarnadas e que estão sofrendo problemas graves. Então eles vão procurando fazer assistência para essas pessoas. E então, Manuel Filomeno de Miranda toma contato com essa moça, Angélica, que no momento em que eles vão oferecer essa assistência, ela está com 25 anos de idade, mas que sofria um problema de histeria desde os 14 anos. Então ela já estava há 11 anos doente, essa menina, e aos 25 anos já se encontrava num estado extremamente grave. O diagnóstico então que é dado à Angélica é o diagnóstico de histeria. Atualmente a gente não utiliza mais essa expressão na psiquiatria, histeria, mas ela é uma expressão, um diagnóstico que já foi muito utilizado no passado e que ela compreende hoje o que nós entendemos por algumas alterações que são de origem psiquiátrica e que muitas pessoas podem apresentar. Esse nome, inclusive, histeria, ele é um nome bastante antigo que se acreditou durante muito tempo que essa condição ela era presente apenas nas mulheres, e esse termo, histeria, que vem de hístero, de útero, ele queria definir que era um problema exclusivo das mulheres. Porém, há muito tempo, já com Freud, já se percebeu a presença desse problema em qualquer pessoa, não era restrito apenas às mulheres, muitos homens também apresentam esse tipo de problema, e ele está encaixado hoje dentro das chamadas neuroses que a psiquiatria define. As neuroses são aquelas alterações de ordem psiquiátrica em que o indivíduo ele preserva a sua crítica, ou seja, ele sabe que aquilo que ele está sentindo não é, vamos dizer assim, correto, não é real, ou não é a forma comum de se perceber alguma coisa. Ele sabe, ele sente que aquilo ali está alterado, então ele tem consciência do seu problema, porém ele não tem controle sobre aquilo, ele não consegue impedir com que aquele sentimento venha e ele não consegue controlar aquele sentimento. Só para vocês terem uma ideia, doenças que são classificadas dentro das neuroses. Então, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada é colocado aí, o transtorno obsessivo-compulsivo, que é aquele que a pessoa fica muitas vezes presa em pensamentos fixos
e que ela tem dificuldade muitas vezes, por exemplo, com sensação de limpeza. Então aquela pessoa que tem aquela questão da limpeza excessiva, ela sofre se ela não fizer isso, né? Então são clássicos, né? As fobias também entram dentro dessa categoria. Então aquelas pessoas que têm fobia, por exemplo, de locais com muitas pessoas, né? Tem fobia de altura, tem fobia do contato social. Então existem vários tipos aí de fobias que são condições que geram muito sofrimento para essas pessoas, mas que a pessoa preserva a crítica. Então isso é o que caracteriza a neurose. Ela se diferencia das psicoses, porque muitas vezes na psicose a pessoa não percebe que ela está adoecendo, ela não tem a crítica do seu adoecimento. E a histeria, ela estaria dentro desse grupo aí. E o que caracteriza a histeria? A histeria ela é caracterizada pelos chamados distúrbios neurovegetativos. O que causa esse distúrbio neurovegetativo? Então são esse quadro de ordem emocional, de ordem psiquiátrica, ele vai conduzir a alterações fisiológicas, ou seja, alterações no nosso corpo físico, mas que no corpo você não vai encontrar nenhuma alteração, nenhuma mudança, vamos dizer assim, na sua forma. Então, por exemplo, a pessoa sente o coração disparado, ela sua muito, tem muita sudorese, ela tem sintomas gastrointestinais, então ela tem náusea, ela tem vômito, ela tem diarreia. Mas se você procurar, ela deve ter alguma coisa no estômago, no intestino. Se você procurar, você não vai achar nada. Então ela não tem o que a gente chama do substrato anatômico, orgânico, ou seja, organicamente você não tem nenhum problema na forma, na estrutura desses órgãos. Porém, o seu funcionamento está modificado por um comando mental, uma vez que o nosso cérebro ele está responsável por comandar todos os nossos órgãos. Além dos distúrbios neurovegetativos, na histeria você também tem os distúrbios motores, que são as perdas. Então a pessoa pode ter perda de força muscular, ela pode ter paralisia e ficar com dificuldade de movimentação. Existem pessoas que às vezes perdem o movimento por completo. E também da mesma forma você não encontra nenhum tipo de alteração orgânica ali. Você só encontra o funcionamento prejudicado por um comando mental que não está adequado. Então era isso que sofria a Angélica desde os 14 anos. E ela vinha sofrendo isso progressivamente, de uma maneira cada vez mais intensa, de forma que ela evolui para uma condição que se chama psicastenia. É isso tudo que está narrado lá no livro Grilhões Partidos. O que é a psicastenia? Ele é o completo esgotamento emocional do indivíduo. Então, assim, aquele ponto em que a pessoa ela se esgotou, ela gastou todos os seus recursos, as suas forças para poder lidar com aquele sofrimento, com aquela condição que está adoecendo ela. Então, por conta disso, né, é que a equipe lá então de Manuel Filomeno de Miranda vai assistir essa moça. Puxa vida, né? Olha o sofrimento que ela se encontra, olha a dificuldade que ela se encontra, que é uma pessoa que está completamente esgotada em termos emocionais. E aí, quando eles tomam contato com o caso da Angélica, a pergunta que se faz é por que essa moça, né, nos seus 14 anos, quer dizer, ela não fez nada, né, uma adolescente, por que ela está passando por um problema desse, né, sendo que os seus 14 primeiros anos de vida foi tudo bem, né, uma vida normal como qualquer outra criança, como qualquer outro adolescente, teve o seu desenvolvimento, né, tinha sua família. Por que ela tem que passar por uma situação dessa? Por que ela está adoecida dessa forma? E aí então a espiritualidade vai revelar aquilo que aconteceu, o que levou a Angélica a ter esse adoecimento. E o que levou ela a ter esse adoecimento não foi um fato da presente existência, mas sim um fato da existência anterior. Então o que aconteceu na existência anterior? Na existência anterior, a Angélica, ela foi obrigada a se casar com um indivíduo do qual ela não amava.
eram aqueles casamentos arranjados que antigamente eram muito comuns. E ela se casou com um indivíduo que era bem mais velho que ela. E esse indivíduo não, vamos dizer assim, além dela não amar aquele indivíduo, esse indivíduo também tinha problemas em relação à sua capacidade de ter relação sexual com ela. Então ele tinha algum problema, não é explicitado na obra exatamente qual o problema, mas ele não podia, vamos dizer assim, ter relações sexuais. E ela tinha o desejo de ter relação. A outra questão, né, que por ter esse problema, ele também não podia ter filhos. E aí o que esse indivíduo fez? Ele fez um acordo com a Angélica, né, esse marido dela da existência anterior. Ele fez um acordo que era o seguinte: olha, se você quiser ter relação com outras pessoas, não tem problema, desde que ninguém saiba e desde que você não me apareça grávida aqui, porque senão a sociedade vai perceber que tem alguma coisa errada. Se não fizer nada disso, a gente toca a vida desse jeito. Então eles fizeram um acordo. E aí o que então a Angélica opta naquele momento? Por então ter relações extraconjugais. A questão é que nessas relações extraconjugais que ela mantinha, ela acabou engravidando 4 vezes. Ela teve 4 gestações. Porém, ela não podia parecer grávida, porque o marido ia, obviamente, provocar-lhe uma retaliação muito intensa, seria uma vergonha muito grande lá para aquela sociedade e tal. E o que ela acabou fazendo então diante desse contexto? Nessas 4 vezes ela acabou cometendo o aborto para poder se ver livre daquela situação. No último aborto que ela provocou, ela teve um sangramento, uma hemorragia muito intensa, que foi o que levou ela ao seu desencarne nessa existência anterior. Então ela desencarna no momento, em que estava praticando o último aborto. A Angélica então desencarnou, chega no mundo espiritual e certamente, ao chegar no mundo espiritual, em que a nossa consciência se amplia, se expande, em que sobe, as cortinas que tampam a nossa visão das verdadeiras realidades, dos verdadeiros valores da existência, da forma como nós devemos nos comportar. É naquele momento então que ela percebe o erro que ela cometeu, que essa atitude dela não foi uma atitude legal, ou seja, ela acabou optando por uma vida que a conduziu a essas gestações e que, consequentemente, ela provocou o aborto. E o que acontece? Esses espíritos que estavam ali tentando reencarnar, obviamente, se encontravam em estado de sofrimento muito grande por conta da impossibilidade, porque eles foram ceifados dessa condição. Isso gera na Angélica, por si só, um sentimento de culpa, o que é muito natural para todos nós. Quando a gente se depara diante de erros que nós cometemos, a gente se sente culpado, principalmente porque o nosso orgulho ainda é bastante grande e a gente tem dificuldade de se aceitar como nós realmente somos. Então isso faz com que a gente acabe desenvolvendo em nós a culpa diante das nossas falhas. E foi isso que aconteceu com a Angélica. O que é a culpa? O que esse sentimento de culpa faz? André Luiz nos ensina que o sentimento de culpa, ele, em vias finais, ele vai acabar lesando o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, que é o corpo que a gente utiliza quando nós estamos no mundo espiritual, e quando encarnados, ele vai ser o responsável pelo quê? Ele vai ser responsável por ajudar a formar o novo corpo físico na encarnação seguinte. E também por auxiliar a alma a comandar esse corpo, e através do perispírito que a alma comanda o corpo físico. O que vai acontecer? Se esse perispírito está lesado, se há algum prejuízo nele, nós carregamos de uma existência para outra essas alterações. E foi o que aconteceu
com a Angélica. Então ela projetou aquele sentimento de culpa, ele gerou uma lesão na região cerebral, especificamente aonde fica a glândula pineal, que é um local muito importante para nós e que vai ter muito a ver, né, com vamos dizer assim, com a doença a qual ela está apresentando na atual existência, nessa doença de ordem psiquiátrica, essa histeria. E aí o que acontece? Então a Angélica, ela vai reencarnar trazendo esse comprometimento perispiritual. E por que aos 14 anos surge esse problema da histeria? Porque é justamente nesse momento em que a glândula pineal assume uma atividade muito importante. E é por isso que nesse momento que eclode o problema, né, tá puxando, né, trazendo do passado aquela condição. Além do sentimento de culpa que trazia a Angélica, ela também apresentava o processo obsessivo. Esses espíritos que foram ceifados, tiveram as suas vidas retiradas através do aborto, eles exerciam para com ela um processo de obsessão bastante intenso, porque estavam muito furiosos com o fato de terem não tido a oportunidade de reencarnar. Então eles estavam muito bravos com ela. Por isso, ela, além do processo próprio, do seu processo anímico, ela também sofria o processo obsessivo. É bastante interessante a gente entender esse caso, porque essa paciente, né, a Angélica, essa pessoa, se ela, né, procurar um atendimento médico comum, como um atendimento que nós temos nos dias de hoje, e trazido pela medicina tradicional, o atendimento médico vai ajudá-la? Ele pode ajudar. Como no caso dela, né, ela também estava recebendo atendimento médico, mas muitas vezes ele não vai solucionar por completo aquele problema, porque esse problema não tem apenas uma origem no corpo físico, mas ele traz consigo uma origem espiritual bastante importante, tanto anímica dela mesma, quanto o processo obsessivo pelo qual ela estava passando. Por isso que é extremamente importante nesses casos que a gente faça o tratamento nos dois lados, que ela receba o tratamento médico, como deve, para o tratamento psiquiátrico para essa doença, assim como é extremamente recomendado que uma pessoa dessa receba o tratamento espiritual. Então, dentro da doutrina espírita, a gente pode encaminhar essa pessoa ao centro, essa pessoa pode começar a assistir às palestras no centro, ela pode receber passes no centro para auxiliar. Não é recomendado que uma pessoa dessa, a Angélica deve ser médium, então vamos levar ela para reunião mediúnica, para uma reunião de desobsessão, uma vez que ela está sofrendo um processo obsessivo. Não é recomendado que se leve uma pessoa com esse grau de alteração emocional, né, portando uma doença psiquiátrica, para uma reunião de mediúnica, uma reunião de desobsessão. Então, primeiro ela precisa se tratar. Se ela mantiver potenciais mediúnicos, ok, aí a hora que ela estiver equilibrada, ela pode ser conduzida a uma reunião mediúnica. Caso contrário, a gente só piora o problema dela. Então, primeiro ela precisa ser tratada, vai ser feito todo o processo de desobsessão, todo o trabalho de desobsessão, e depois, a hora que ela estiver melhor, em condições melhores, aí sim, se ela estiver manifestando os sinais de mediunidade, ela deve ser encaminhada à reunião mediúnica. E o outro ponto bastante importante, só para a gente finalizar o caso da Angélica, é que Manuel Filomeno de Miranda traz para nós que se ela, na atual existência, conseguir receber esses espíritos que na vida anterior ela impediu o nascimento, ela conseguiria aliviar de uma maneira muito significativa o seu processo de adoecimento. Esse seria o maior de todos os remédios para o tratamento da Angélica. Fica aqui para a nossa reflexão. Uma ótima semana para todos.